que a Eslováquia tem coisas maravilhosas. Eu vivo falando aqui para vocês, então vocês já devem estar cansados de saber. A natureza é linda, o país é muito encantador. Existem várias vantagens de se morar aqui, mas nem só de vantagens se faz a vida, certo? Eu preciso realmente falar para vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que eu odeio, vamos usar essa palavra, ou não gosto, já que odiar é uma palavra muito forte, em morar aqui na Eslováquia. Deixem aqui nos comentários se você também mora em algum lugar e não gosta de alguma coisa. Inscreva-se no canal, deixe o seu like que me ajuda muito a divulgar esse vídeo para outras pessoas. E vamos lá para as 5 coisas que eu não gosto de morar aqui na Eslováquia. E vamos lá para as 5 coisas que eu não gosto aqui da Eslováquia. Primeira, a língua. Claro, vocês devem ter visto já alguns vídeos que eu falei um pouquinho de eslovaco aqui. Teve um desafio que eu fiz com a Matei da cidade ou comida que tá super engraçado. E vocês realmente devem assistir se vocês ainda não viram. Mas o eslovaco é uma língua muito difícil de ser aprendida. Eu não estou falando que é impossível e eu realmente espero algum dia ser capaz de falar essa língua perfeitamente, mesmo que os nativos não falem perfeitamente, mas eu espero falar o mais perfeitamente possível. A coisa é que os cursos não são tão bons, os professores não estão preparados para ensinar essa língua eslava para as pessoas que falam línguas latinas. Eles são sim bons professores, existem sim bons cursos, mas pelo menos a dificuldade que eu encontro é uma barreira de comunicação muito grande. Algumas vezes os professores só falam assim: é assim, você tem que aprender. Ou, é assim, você tem que memorizar. E não é assim que você ensina algo a alguém. Precisa ter uma lógica por trás para que você possa desenvolver um raciocínio lógico e consiga, pelo menos, entender como é a estrutura daquela língua. Pelo menos é o que funciona comigo. E eu encontro muita dificuldade de achar livros, materiais. Como é um país muito pequeno, não é uma língua tão divulgada, pouquíssimas pessoas falam eslovaco. Eu até digo a Matei que no dia que eu aprender a falar eslovaco e a gente for viajar para um lugar, a gente só vai falar eslovaco. Eu vou dizer, isso tá caro, né? Ai, essa comida tá ruim. Olha aquilo ali no chão. Tudo em eslovaco para que ninguém entenda, porque realmente não é uma língua que você vai ficar escutando por aí. E por ser tão pouco divulgada, não existem tantos materiais e bons métodos para se aprender a língua. Eu, por exemplo, amaria que tivesse eslovaco no Duolingo, mas não existe essa opção. Então fica muito difícil de praticar a língua. Os eslovacos não são pessoas assim tão abertas. Eles acham que a gente vai aprender muito facilmente, mas infelizmente isso não acontece comigo. Talvez até aconteça para outras pessoas, mas eu conheço pouquíssimos brasileiros que sabem falar eslovaco. O segundo ponto que eu não gosto de morar aqui é a distância da praia. A praia mais perto fica na Croácia e a gente foi em um verão. Eu adorei, eu vou deixar algumas fotos aqui passando. A água era super azulzinha, mas infelizmente super fria. E quem é do Nordeste ou já foi no Nordeste sabe que nossa água é super quentinha. E eu, como natalense, morava super perto da praia. Eu realmente não gosto de não ter praia aqui. E durante o verão, na verdade, tem até uma praia falsa que eles fazem próximo ao Rio Danúbio. Para quem não sabe, o Rio Danúbio corta aqui Bratislava. E às margens do rio existe um ambiente bem legal que você pode ver o pôr do sol. Realmente é um ambiente legal. Mas primeiro, você não pode nadar no Danúbio, talvez em algumas outras partes. Mas o Danúbio tem uma correnteza muito grande, então você não vai nadar lá. E não é praia, eles até tentam disfarçar, colocam uma areia de praia, mas não é praia de verdade. A primeira vez que eu vi a praia dos eslovacos, eu morri de rir. Tem sim muitos lagos, mas nada como uma água salgada e um dia em frente do mar, e eu morro de saudade disso. O terceiro ponto é com relação aos serviços. Quem é brasileiro, mais uma vez sabe, nós somos os campeões do melhor serviço. Eu acho que talvez as pessoas nem concordem, mas uma vez que você vem morar aqui ou em outro país, você sabe que não tem nada como o agrado brasileiro, a recepção brasileira, o sorriso brasileiro.
Eu acho incrível como nós atendemos bem as pessoas e os turistas. Como eu sou de uma cidade turística, eu consigo perceber muito isso e eu consigo perceber também a diferença do tratamento que eu tenho aqui na Eslováquia, mesmo sendo estrangeira. Porque quando um estrangeiro vai para o Brasil e ele tenta falar qualquer coisa em português, é como, oh, melhor coisa do mundo. Ele tá falando tudo errado e a gente tá lá pagando o pau pro estrangeiro que fala português. Mas aqui eu já fui corrigida pela garçonete. E não é porque garçonete não pode me corrigir ou não pode ter uma gramática maravilhosa. Elas podem sim. Mas eu, como estrangeira, estar em um restaurante tentando falar a língua, eu nunca corrigiria um estrangeiro no Brasil que faria isso. Então, por que ela iria me corrigir se eu estava lá tentando e me esforçando? A gente pensa muito assim, se a gente falar um bom dia, um obrigado, eles vão abrir um sorriso melhor. Mas, algumas vezes, isso não acontece e isso te deixa muito frustrada. Porque eu tava lá me esforçando, eu pedi chá de menta. Agora eu não vou saber exatamente qual é a declinação correta, mas existem as declinações na língua eslovaca. Então, se é feminino, masculino, neutro, tudo vai mudar. Se você quer um chá, 2 chás, 3 chás, uma cerveja, 2 cervejas, cada forma vai comparar o masculino, o feminino, o neutro e vai combinar o número. E é tão complicado que eu acho que vocês já se perderam na explicação, assim como eu também me perdi. Então, eu fui lá, pedi o meu chá de menta. Ele olhou pra mim e disse, chá de menta. Corrigindo, falando a frase novamente. Eu, sim, por favor. Então, foi bem constrangedor, porque todas as pessoas ao redor viram que eu era uma estrangeira. Eu estava num lugar frequentado por eslovacos. Eu podia muito bem ter pedido em inglês, porque eu estava no centro da cidade e ela tinha a obrigação de me atender em inglês, mas não, eu me esforcei e no final ela ficou meio que rindo de como eu falava eslovaco, então eu acho que não só por esse lado, por falar a língua e não ter dado certo, mas eles fazem como se você tivesse, mas eles atendem aqui como se eles estivessem te fazendo um favor e não como se você estivesse pagando a conta no final. Eu já fui para restaurante que chegava aquela hora no Brasil, você acabou de chegar, eles ainda vão fazer a comida, vão te atender. Aqui, antes de fechar o restaurante, você chegou 30 minutos, só pode pedir bebida, não pode mais pedir comida. E a cozinha aqui fecha muito cedo, então para pessoas que são de São Paulo, que estão acostumadas principalmente a ter coisas 24 horas, aqui você vai jantar 8 horas, 8 e meia, 9 horas no máximo, porque já vai estar fechada a cozinha depois disso. Ninguém vai encontrar nada para comer às 10 horas da noite aqui. A quarta coisa, também envolvendo as pessoas, não é que eu não goste dos eslovacos, eles são pessoas maravilhosas, mas existem alguns traços da cultura deles que eu não gosto, e são as pessoas do ônibus. Como assim as pessoas do ônibus? O que acontece no ônibus que eu odeio tanto? Bom, os eslovacos não gostam de sentar. Eu até já mostrei no meu Instagram que tem uma posição com que eles ficam esperando. Eles ficam acocados de cócoras, como você chama aí na sua região, e eles não sentam. Claro que eles não ficam assim nos ônibus, mas eles ficam assim em vários lugares, mesmo se tiver banco. Eu vou deixar aqui uma imagem e como se chama essa posição de esperar aqui, que é muito comum e também é comum na Ásia, que eu já ouvi quando eu botei lá no Instagram, as pessoas falaram, isso também é muito comum na Ásia. Mas assim, na imagem vocês vão entender o que eu tô falando. Mas isso não acontece no ônibus, isso foi só um assunto à parte. O que acontece no ônibus aqui, os ônibus aqui, os trans os meios de transporte, são bem grandes. Existem várias cadeiras e dificilmente eu pego um tram ou um ônibus muito lotado. Tem sempre cadeira disponível, mas os eslovacos ficam em pé na frente da porta e você fala, por favor, com licença, até mesmo na língua deles, e eles não saem do lugar. Eles não têm isso muito do ajudar, da receptividade, como eu já falei com relação ao atendimento. Então, você tá querendo passar para sair do ônibus e você tem que fazer uma manobra entre as pessoas que, no lugar de estarem sentadas na cadeira, estão esperando lá na frente da porta e elas nem descem, nem saem do caminho para você descer. Então, uma vez eu já perdi a parada, porque tinha tanta gente em pé no ônibus que eu não consegui passar por todo mundo para descer na minha parada.
porque eu pedia com licença em eslovaco, nem era em inglês, e as pessoas não saíam do meio, elas simplesmente continuavam lá. Eu não entendo isso, e apesar de achar os transportes públicos aqui maravilhosos, eu não gosto das pessoas que ficam esperando na porta e não saem do meio. Se o ônibus está lotado e você está em pé porque não tem cadeira, ok, não é um problema. Mas se tem milhares de cadeiras e você fica ali no meio e a pessoa pede licença e você não sai, pra mim isso não tem explicação. Se algum eslovaco algum dia assistir esse vídeo, eu adoraria saber qual é a explicação de ficarem em pé e não saírem no meio da porta. E, por último, que eu vou falar, a minha reclamação é sobre a saúde pública aqui da Eslováquia. Médicos que não falam inglês, dificuldade de atendimento. Olha, a gente reclama do SUS, mas o SUS é maravilhoso, em partes, claro. Existem sim os problemas, mas nada como uma medicina preventiva. Aqui eles não têm isso de medicina preventiva. As mulheres fazem exames ginecológicos a cada 2, 3 anos. Se você disser assim, eu quero fazer porque no meu país é comum, eles dizem, mas é assim que funciona aqui. Além disso, você tem que ter um médico da família e esse médico da família vai ter que te encaminhar para todos os outros médicos. Se ele achar que você tem alguma coisa e essa coisa é banal, você não vai ser encaminhada, você vai ficar com dor, você vai tomar um paracetamol. Uma vez eu fui no médico sentindo umas dores no lado direito dos meus rins. O médico fez um exame, aí eu disse, você não vai fazer nenhum exame de urina para saber se eu tenho uma infecção? Ele, não. O seu remédio vai ser descanso, ficar em casa sem comer e beber água por 3 dias. Ele tava o quê? Né? Louco. Que tratamento é esse? Ele não sabia nem o que eu tinha. Ele, não, depois que você passar 3 dias sem comer e sem beber água, você com certeza vai ter melhor. É porque eu vou estar sentindo dor em tudo, né? Daí eu vou esquecer da dor que eu fui lá e falei pra ele que tinha. Eu acho que realmente a medicina no Brasil é maravilhosa. Claro que existem vários problemas, planos de saúde superfaturados, saúde pública, ainda mais nessa situação atual, lotada, mas, apesar dos pesares, não tem nada como um bom atendimento no médico brasileiro. Eu vou ao dentista aqui, eu vou ao médico aqui, mas eu sempre prefiro ir também ao Brasil, porque eu não tenho tanta credibilidade no que eles falam aqui. Eu acho assim um pouco duvidoso. Às vezes eu mesma faço meu diagnóstico, eu já procuro o que eu tenho no Google, que é a maior besteira do mundo. Lá, tô sentindo no rim direito, o que pode ser? Daí eu vou ao médico, mas é isso, mas é aquilo. Aí ele vai descartando as hipóteses e eu me sinto a médica. Então, são essas algumas coisas que eu não gosto de fazer aqui na Eslováquia, não gosto de morar aqui por esses motivos. Claro que isso são todas as minhas opiniões pessoais, talvez as pessoas discordem. Outras pessoas aqui tenham experiências maravilhosas com atendimento, com médico, com as pessoas no ônibus, ou tenham carro e nunca fizeram nada disso. Mas esse canal é de acordo com as minhas experiências e também para mostrar para vocês que nenhum lugar no mundo é perfeito. Quando eu morava no Brasil, eu reclamava de coisas lá. Morando aqui, eu também vou reclamar de coisas aqui. E apesar da Eslováquia ser, sim, um país lindo e maravilhoso, que eu realmente indico para que vocês conheçam, eu também tenho que admitir que toda vida vai ter dificuldades. E cabe a nós ver essas dificuldades com um olhar até engraçado e às vezes positivo. Mas esses são 5 fatores que eu realmente não gosto daqui e que se eu pudesse eu mudaria. Deixem aqui nos comentários qual dessas 5 coisas você não gostaria e não suportaria mesmo. Eu, com certeza, dentre todas, pra mim o que eu mais odeio são as pessoas que ficam lá na porta do ônibus, porque não tem explicação. Eu realmente gostaria de entender. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Deixe seu like, comente e compartilhe com outras pessoas também para que eles possam ver que sim, morar na Europa é maravilhoso. Temos sim várias vantagens, mas a vida aqui é normal como em qualquer lugar do mundo. Nada vai ser nunca perfeito. Não é porque eu tô na Europa que minha vida é perfeita. Não é porque eu falo bem da Eslováquia na internet que a Eslováquia é perfeita. Temos sim várias coisas maravilhosas. Eu posso inclusive fazer um vídeo sobre as 5 coisas que eu gostaria que tivessem no Brasil, porque várias coisas aqui funcionam e funcionam muito bem. Então deixem tudo nos comentários. Eu vou adorar ler e responder para vocês. Um beijo, tchau, tchau!